Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme O Elevador, lançado aí recentemente no Prime Video. O Elevador conta a história de Zito e Ana, um casal em crise que pega um elevador e acaba entrando em um looping temporal, onde eles ficam indo do 10º andar até o térreo, e aí o elevador volta para o 10º andar e assim sucessivamente. A sinopse do filme também, a própria ambientação inicial dele, sugerem que o elevador é uma história de um casal resolvendo seus problemas devido ao looping temporal. Só que não é exatamente isso. E o meu maior problema com o filme é que ele não é nada. Ele não consegue fazer nada. Ele não é um romance, ele não é um drama, ele não é uma comédia, ele não consegue fazer nada em nenhum desses aspectos. Ele mal consegue ser um entretenimento válido, porque o mecanismo de viagem temporal não é muito bem explicado. É meio que jogado e eles têm um problema, eles encontram uma possível saída e tentam entrar nessa saída. Sem que exista um mistério, sem que exista um grande plano, um raciocínio. Um exemplo. Tem outro filme que tem essa pegada de looping temporal para aprendizado, que é A Morte Te Dá Parabéns. Inclusive, esse filme tem 90% muito bom, só fica ruim quando ele deixa de lado a parte do aprendizado. Em A Morte Te Dá Parabéns, a protagonista acredita que se ela se tornar uma pessoa melhor, se ela fizer coisas boas dentro do looping temporal, o looping vai parar de acontecer. É mais ou menos isso que é sugerido que o elevador é. Só que ele não é isso, porque os personagens não evoluem. Assim, obviamente eu estou falando spoilers, e francamente, não assista esse filme. Só veja o meu vídeo para você entender o como esse filme é vazio. Depois, se você quiser se torturar durante 1 hora, pode ir lá, não tem problema nenhum, não estou proibindo ninguém. Claro que também tem a possibilidade de você gostar de filmes sobre loopings temporais. Aí pode ser uma experiência interessante, mas eu recomendaria outro filme, cujo nome é O Incidente. Acho que ele nem tem versão dublada, mas enfim, é um filme bem mais interessante sobre looping temporal nessa pegada aí. Tem até um certo trechinho que tem a ver com Elevador. Retomando, O Elevador é um filme onde nada acontece. Os personagens eles discutem, eles fazem revelações, mas eles não amadurecem, eles não aprendem, eles não se desenvolvem. O que mais me revoltou no filme é que quando o filme termina, existe, não é exatamente um plot twist, mas o desfecho do filme é que quando eles saem do looping temporal, eles voltam para o início, quando eles pegaram o elevador, sem se lembrar que eles em algum momento estiveram no looping temporal. Então, todo o suposto aprendizado que eles tiveram durante o esquema do looping teria se perdido e eles voltariam a ser um casal em conflito, e não um casal reconciliado que eles eram no final do filme. O problema é que não existe nenhum desenvolvimento que justifique eles terem feito as pazes. Porque a Ana traiu o Zito. E o Zito roubou o dinheiro da Ana, que a Ana estava guardando, para fazer apostas. Que ele ficou falando que podia ter um rendimento de até 3 vezes o valor que foi investido. Ah, é um investimento, é um investimento. São coisas horríveis, coisas absurdas, coisas totalmente passíveis de um término do relacionamento. São motivos para se terminar um relacionamento. E o filme não trabalha de nenhum modo eles aceitando isso ou resolvendo esse problema. Eles só agem como se estivesse tudo bem. Ah, você me traiu. Ah, tudo bem. Ah, você gastou todo o dinheiro. Ah, tudo bem. Claro que o Zito fica muito irritado com a questão da traição. Inclusive, um dos meus problemas com o filme é que o Zito, durante tempo demais, dá mais valor para a traição, assim carregando uma birra com a Ana, do que para a situação que eles estão do looping temporal. Ele meio que se recusa a cooperar para tirar eles de lá por causa da traição, o que não faz o mínimo sentido, porque a traição era o menor dos problemas dele ali. Aí, pro final do filme, ele diz, ah não, tudo bem, somos felizes amigos para sempre, é isso aí, nos amamos, olha só que legal. Isso também pode ter um pouco de peso emocional,
por conta daquele acidente que ele sofreu, mas mesmo assim é muito pouco. No lixo tinha lá a garrafa importante para ela que ele jogou fora, a camisa do Real Madrid que é importante para ele que ela jogou fora. E eles não conversam sobre isso, a coisa não chega num ponto. Simplesmente, tudo bem, você fez esse negócio que eu acho horrível, mas tudo bem, dane-se, vamos ficar de bem de novo. Aí, os diálogos, eles não evoluem para uma resolução do conflito. Eles só apresentam um conflito. Você tem um conflito aqui, um conflito ali, um conflito sobre um objeto, um conflito sobre uma situação, um conflito sobre o que eles estão fazendo, mas não existe uma discussão progressiva que resolva os personagens. Eles não têm um arco de personagem, não há desenvolvimento. Eles estão de um jeito, de uma hora para outra, eles ficam de outro. E eu simplesmente tenho que aceitar que isso faz sentido. Eles nem usaram o looping temporal para evoluírem, para amadurecerem. Ao invés disso, o caso mais gritante foi o caso da Ana. Ao invés da Ana usar o looping temporal, ao invés do roteirista usar o looping temporal para desenvolver a Ana, ele ficou fazendo um monte de ceninha dela tentando arrancar a verdade do Zito e falando coisas para deixar ele bravo. Simplesmente isso. Poxa, por que não desenvolver o personagem? Para que gastar tanto tempo com essas cenas que não levam a nada? Sabe, cenas chatas, enfadonhas, você não está acrescentando em nenhum dos personagens. E não está acrescentando no conflito porque é um problema vazio. Ele não leva a nada. Você não tem um aprendizado, você não tem um desenvolvimento, você não tem uma grande ação que seja capital para que eles façam algo. É muito pouco. Esse filme oferece muito pouco. Ele não é um filme longo, só que para uma história que se passa em praticamente um cenário, tendo esse esquema do looping temporal, o Elevador usa muito pouco os seus personagens. Porque em histórias assim, que são mais fechadas e não tem muita possibilidade de ação, ou você trabalha bem e desenvolve os personagens, ou então a história toda simplesmente não serve, ela acaba sendo inútil. Porque qual é o valor de entretenimento que você vai tirar de duas pessoas repetindo a mesma cena se elas não evoluírem? Não tem nada de legal para se aproveitar. A questão do método da viagem temporal tem até uns pontos interessantes, umas coisas meio bem inspiradas. Tem um esquema de coisas escritas no elevador que eu achei que ia dar em algo, mas também não deu em nada. Umas fitas meio convenientes e tal. Só que é pouco, é meio que um feijão com arroz só para justificar. Eu tenho a impressão de que a viagem no tempo do filme ela é colocada apenas para justificar os encontros e desencontros do Zito com a Ana dentro do elevador. Não parece que o elevador se importa muito com o esquema da viagem no tempo, porque ele não a trabalha muito bem, não explica muito bem, e não a torna um fator verdadeiramente interessante. O problema é que se essa parte da viagem em si, a dinâmica da ficção científica da coisa, não é muito explorada, é meio desprezada pelo roteiro, então o filme não tem nada, porque os personagens também não são muito bem desenvolvidos. O que nos leva a ter uma conclusão muito triste. O Elevador é um filme onde nada acontece. Feijoada. Nada. Absolutamente nada se salva nesse filme. Não. Uma coisa se salva. O único ponto positivo de O Elevador é aquela musiquinha do elevador que eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Só. Não tem mais nada nele que seja bom, que seja aproveitável. Inclusive, eu acho que o filme deveria ter tirado aquela cena final onde eles estão do lado de fora do elevador, porque ela é absolutamente inútil. Ela não serve para nada. Eu fiquei esperando ter algum twist ali, de repente eles voltarem para o elevador e ficarem presos de novo, mas não tem nada. Então para que colocar aquilo e ficar alongando mais ainda o nosso sofrimento? Não dá, cara, não dá. O Elevador é um filme muito ruim sobre viagem temporal e sobre um pseudo ou suposto desenvolvimento de personagem. Cara, nota 0 para esse filme. E olha que eu não dou nota. Por falar em não dar nota, visite meu vídeo que eu vou deixar no card sobre notas e o problema da crítica objetiva. E a crítica de filme de hoje fica por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo.
Pode ser vídeo de anime ou vídeo de filme, como é o caso deste aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima!